Bom, já deu o horário, né? O relógio aqui meu acho que está um pouco atrasado, mas já deu, sim. Então nós vamos iniciar a live, né? E hoje nós vamos abordar um tema. Boa noite, Fanny, obrigado pela presença. Nós vamos abordar um tema cujo título é A Ascensão da Humanidade. Mas antes vamos fazer uma prece e também trazer aqui as informações, né? As notícias da Casa Espírita e tudo mais. Vamos primeiro para a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, o evento que nós estamos programando para, não esse domingo, o outro, é aquela galinhada beneficente. Então, os convites estão à venda, R$30, o Marmitex. Nós não vamos servir lá. Então, a pessoa vai, pega o Marmitex e leva para casa, né? Então, a divulgação aqui que a gente está fazendo agora. Boa noite, Vânia. Obrigado pela presença. E, quanto ao mais, a Casa Espírita tem atividades todos os dias, não é? De domingo, palestra espírita às 9. Obrigado, Vânia. Segunda-feira, às 19, a desobsessão. Boa noite, Maria. Obrigado pela presença. Terça-feira, às 19 horas, presencialmente, estudo do Livro dos Espíritos. E no mesmo horário, mas aí no caso, online, o curso básico de Espiritismo. Usamos a plataforma do Google Meet. Quarta-feira, às 20 horas, o passe magnético. Na quinta-feira, às 15 horas, o estudo da doutrina espírita e às 19 horas, a partir das 19 horas, o tratamento espiritual da apometria. Na sexta-feira, às 19 horas, a palestra evangélica e no sábado nós temos o curso Aprendiz do Evangelho às 16 horas. Então são essas atividades da Casa Espírita. Boa noite, Carla. Obrigado pela presença. Além disso, a Casa Espírita tem um celular que funciona como uma secretaria, que é o 963004552, que recebemos requerimentos, pedidos de informações, etc. Então, quem quiser conversar com a Casa Espírita, como nós não temos uma secretaria funcionando lá, porque nós não temos condições, né, não tem um voluntário ou mesmo alguém que nós possamos pagar, então, por enquanto, a gente atende e dá as informações por esse celular. A Casa Espírita tem um canal no YouTube, com as iniciais CEMNPOA, que são as iniciais da Casa Espírita. Então, quem se inscreveu, a gente pede para se inscrever, e lá tem todos os vídeos, e os estudos, e os cursos e tudo mais. Tá? E é isso por enquanto. Se eu esqueci de alguma coisa, aí vocês me avisem aí, tá? Mas eu acho que é isso. Então, o tema que eu vou trazer para a nossa reflexão hoje é a ascensão da humanidade. As humanidades que evolucionam nos mundos, e nós vamos falar, no caso, aqui para nós que interessa, né? Que são os mundos de expiações e provas, que é o que nós nos encontramos. Então, nós vamos falar da ascensão da humanidade em mundo de expiações e provas como o nosso, né? Porque não tem só o nosso, né? O Cristo disse que na casa de meu pai tem muitas moradas, e o telescópio, vários telescópios espaciais já nos mostraram, né? Até na nossa galáxia e fora da galáxia, uma imensidão de mundos. Então, aqui na nossa galáxia, que a gente vai aqui tá tratando, porque em outras galáxias tudo tem, mas a gente vai falar da nossa galáxia, né? Então, na nossa galáxia há uma quantidade enorme de mundos, né? De estrelas e de mundos que orbitam essas estrelas, e vários mundos que se encontram na sua fase de ascensão, né? De mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E o planeta Terra, o nosso, onde nos encontramos evolucionando, a gente fala o nosso, mas na verdade não é nosso, né? É o que nós estamos evolucionando agora, no momento, né? Está na fase também de ascensão
para mundo de, boa noite Alessandra, de regeneração. E quando chega esse tempo, ele chega, não é? Não é quando nós queremos ou quando se deseja, não, para tudo tem um tempo, porque nós temos as leis dos ciclos. E a galáxia também tem os seus ciclos planetários. E quando chega o tempo, quando chega o momento, obrigado, chuva de bênçãos em todos os lares, né? Isso mesmo. Então, quando chega esse tempo, o mundo vai ter a sua ascensão, querendo os seus moradores ou não. Agora, ela pode acontecer de duas maneiras, essa ascensão, né? Que é a passagem para os mundos, mundo superior, né? No caso nosso, o mundo de regeneração, que é superior, evidentemente, ao mundo de expiações e provas. Então tem duas maneiras. Uma delas é a maneira mais traumática, né? Que é aquela que o próprio Chico tinha receio que acontecesse, que é por meio de muita dor, né? Então, porque nesses mundos de expiações e provas, nós vamos ter alguns espíritos que já apresentam as condições de passar para o mundo de regeneração, mas nós vamos ter aqueles que são frontalmente contrários, eles não querem isso, porque eles querem continuar reinando, governando, escravizando e dominando, e, portanto, é no caos que se consegue mais facilmente essa dominação. Via de consequência, essa categoria de espíritos, eles não querem a ascensão da humanidade, quer que continue do jeito que está ou até pior. Então, são espíritos que vão provocar todo tipo de problema para evitar que isso aconteça. Mas é inevitável, porque não depende de nós que estamos aqui. Isso vai acontecer. Agora, o que essa categoria de espíritos faz? Retarda ou tenta impedir, gerando conflitos e, boa noite Cíntia, e inclusive guerras de extermínio, que é o que o Chico temia que pudesse acontecer. Porque normalmente nos mundos de expiações e provas, quando se aproxima da época da ascensão para o mundo de regeneração, os mundos já dominam, não é? As bombas atômicas, né? As armas nucleares já dominam, porque chega nessa fase já dominam. E aí o que pode acontecer? Né? Ser lançada uma guerra mundial, né, de extermínio com armas nucleares, e então aí acaba, não é, uma situação muito difícil. E o Chico achava que isso poderia acontecer, né? Ser uma guerra de extermínio e levaria 800, 1000 anos, 1 milênio, para poder as coisas minimamente se estabilizarem. O Chico mesmo dizia que não tinha muita certeza, muita convicção, muita confiança que a ascensão da humanidade terrena fosse pelo caminho de menor dor, né? Porque uma dor sempre vai ter. Como no parto tem, mas depois vem a alegria. Boa noite, Lia. E, segundo a gente ouve, né, nos canais espirituais, praticamente todos os mundos que estão nessa situação nossa, né, de ascensão para o mundo de regeneração, trilharam o caminho mais difícil, o caminho da dor, o caminho da guerra de extermínio. Tem um livro, que eu vou mostrar para vocês a capa. Esse livro aqui, ó, né, que se chama A Saga dos Capelinos. Então são 9 volumes, A Saga dos Capelinos. Então diz que lá, quando teve, né, a sua ascensão também, mas foi da forma mais dolorosa. Então lá teve, na época deles, né, bombas atômicas, teve muita destruição, muito sofrimento, então tudo mais difícil, né? Então nesse livro conta como foi, né, a ascensão, né, desses espíritos, né, dessas comunidades siderais. E o que aconteceu é que esse povo lá que arrumou esse rolo todo lá vieram para cá, né, gente? Então, eles puseram bomba lá, explodiram tudo, arrumaram um rolo só lá, né? Deixou só o pó e eles foram todos trazidos para cá e, enfim, né? Estamos nós aqui. E aí o Chico fala que houve uma reunião, né,
entre os cristos planetários e que foi o Cristo pediu, né, para os demais cristos e, né, foi dado então mais 50 anos para a Terra como um teste final, né, para definir, né, como realmente iria ser, né, essa ascensão aqui da nossa humanidade terrena. E que então, via de consequência, de 1969 até 2019, foi o período, né, dentro do qual seria um caminho ou outro. E, felizmente, como nós estamos vendo, não foi o caminho mais doloroso, porque não houve guerra de extermínio. Teve guerra, uma coisa ou outra, tudo, mas não atômica, não é? Então, que essa ascensão agora iria acontecer, já está na fase final, na verdade já está acontecendo, está na fase final, e que não há mais permissão para que haja guerra de extermínio. Mesmo que algumas nações queiram, não vai ser permitido. Vai haver intervenção, não é? Dos governantes, né, espirituais, das autoridades, né? Porque o mundo nosso tem comandante, né? Tem responsável. O responsável máximo do planeta Terra é o Cristo. Então tem o responsável, tem os seus subordinados, os seus ministros, seus representantes que atuam, se precisar vai atuar. Porque agora não é como nós queremos, do jeito que nós queremos, não. Agora, passado esse período de 50 anos, só tem um único caminho, que é a ascensão para o mundo de regeneração, sem traumas, sem maiores traumas, sem maiores dores, não é? Essas dores agudas não vai ter. Querendo nós ou não, mas vai ser assim. Embora nós estejamos vendo o mundo afora, muitos tentando que seja do modo mais difícil, mas não vai ser permitido. E aí, então, é que eu até vou sugerir, se vocês quiserem, né, deem uma olhada em um vídeo que tem no YouTube sobre um projeto chamado Projeto Looking Glass. O entrevistado chama-se Bill Wood, é um militar americano que tem uma mediunidade muito especial, né, e que trabalhava nesse projeto. E nesse vídeo, que é uma entrevista, ele fala que, inclusive, trabalhou no projeto, dentre muitos outros cientistas, pessoas as melhores cabeças e inteligências do planeta trabalhavam nesse projeto. E esse projeto era usado, inicialmente, justamente para se definir os rumos da humanidade. Porque a gente pensa que as coisas andam sozinhas, não andam, hein? Não é? Tem as elites mundiais que eles controlam as coisas, como querem que vai ser, etc. e tudo mais. Bom, e aí, isso para nós não é importante. O que é importante é que esse militar, ex-militar americano, esse Bill Wood, que inclusive também é médium, né, e trabalhava nesse projeto, ele fala que eles utilizavam um computador, um supercomputador, com um programa, e eles colocavam as diretrizes no programa daquilo que eles pretendiam fazer e para ver o resultado. Então, por exemplo, assim, eles falavam, se nós tomarmos essa ação, o que vai acontecer? Aí dava 90% vai dar isso, 95% vai dar isso, e aí eles faziam. E dava certo, não é? Só que eles viram que a partir de 2012, todos os prognósticos, todas as colocações que eles faziam, né? Olha, se nós fizermos isso, né, o que vai acontecer? Aí dizia, vai acontecer isso. Aí fazer outra colocação, o que nós vamos fazer? Vai acontecer isso. E dava sempre a mesma coisa. Porque nós temos o livre-arbítrio para deliberarmos a respeito da nossa vida, né? E as nações também. E toda vez que a gente toma uma decisão, faz uma ação, essa ação vai gerar uma consequência. Se é uma ação para o mal, gera uma consequência maligna e distorce e causa destruição e tudo mais. Mas o que ele disse é que, a partir de 2012, toda e qualquer ação que era formulada e colocava nesse computador dava sempre o mesmo resultado.
que era da ascensão da humanidade. Ia sempre por um único caminho. Ele falou assim que houve um afunilamento das linhas do tempo e que, portanto, não permitia mais linhas diferentes, com resultados diferentes. O único resultado que dava no final era o da ascensão da humanidade. Então, por exemplo, tudo que as criaturas, as elites, as pessoas que querem, não é, a destruição, a dominação, tudo, queriam fazer, eles faziam. Mas dava tudo errado. E no fim ia para o mesmo caminho que era da ascensão. Ou seja, tudo que faziam para prejudicar, eles faziam. Mas só que dava errado, no fim dava errado e convergia novamente por um único caminho. É como se tivesse criado um funil de linhas do tempo que convergiam sempre para o mesmo caminho, que era o da ascensão da humanidade e não da destruição. E que essas pessoas, que são as elites do mundo e tudo mais, né? E inclusive também as que estão no mundo espiritual, sabem disso. Mas mesmo sabendo disso, em desespero, estão tentando fazer tudo que podem, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, mas que mesmo assim, tudo que fazem, no fim, dá errado. Quer dizer, não é que dá errado, então você, por exemplo, explode uma bomba. Bom, a bomba explode, tudo bem. Mas não vai gerar aquela consequência que essa pessoa pretendia com a explosão da bomba. Mesmo acontecendo isso, converge novamente para o mesmo caminho que é o da ascensão da humanidade. Ou seja, houve, segundo esse militar, né, que trabalhava nesse projeto Looking Glass, uma unificação, uma convergência das linhas do tempo para que qualquer que fosse a ação humana ou espiritual, de toda maneira, convergia para a ascensão da humanidade sem as guerras de extermínios com destruições. Porque, veja, se tiver, vou supor que vai jogar a bomba, vai ter intervenção, não vai, né? Eu falo a bomba é bomba atômica, né? Porque essas bombas normais eles vão jogar, mas mesmo assim não vai gerar a consequência final, né? Que é levar a humanidade para impedir essa ascensão, não vai conseguir. Então é mais um aspecto, e aí no caso a gente está falando mais científico, né? Não deixa de ser também espiritual, que leva a gente a ter uma certeza, uma segurança e uma alegria de saber que o comando de tudo é o Cristo. Olha lá, é o Cristo. Né? Eu coloco sempre, eu faço os vídeos aqui, então vocês veem ali, o Cristo é a bandeira do Brasil. O Brasil está sob a proteção direta do Cristo, porque o próprio Cristo escolheu o Brasil para se tornar a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Então o Brasil tem a missão de ser um farol para a humanidade. Por isso que o Brasil tem essa missão, escolhida pelo próprio Cristo. Quem vai fazer? Gente, quem vai fazer isso são os espíritos da nova era, né? Que já estão reencarnados e os que estão reencarnando e vão reencarnar em massa, inclusive de fora do nosso mundo. Sobretudo, como diz o Divaldo Franco, das Pleiades, né? Pleiades, que é um conjunto de estrelas que já está fora da borda da nossa galáxia. O nosso mundo, o nosso sistema solar está na borda, naquele braço do cinturão de Órion, mas na borda da galáxia. Essas estrelas que são chamadas de Pleiades estavam há muito tempo atrás também nessa borda e agora estão fora, decorrência da expansão do universo. E, segundo informam os espíritos superiores, o próprio sistema solar também faz parte dessas Pleiades. E está saindo também e vai juntar, vai ficar ali, né, junto com os irmãos pleidianos, como se diz, não é? Por isso que eles estão aqui em grande quantidade, para ajudar o nosso mundo nesse momento de ascensão da humanidade. E, para nossa alegria, pela forma menos dolorosa. O que não acontece em outros mundos e não aconteceu, e inclusive desse livro que eu falei para vocês aqui, a Saga dos Capiminos. Lá, o povo resolveu jogar bomba lá, explodiu tudo, nos continentes, né? Porque um continente joga bomba no outro, ele vai jogar de volta, né? E daí o outro vai para o outro vai para o outro, daqui a pouco o planeta inteiro está todo, né,
com esse problema, fora a radiação depois. Então vocês imaginem uma guerra atômica no planeta inteiro, além da destruição da própria bomba, tem a radiação, né? Que vai provocar as mortes, na verdade, os desencarnes em massa que acontecem nesses casos, não são só por causa das bombas em si, mas sobretudo em razão das radiações, né, decorrentes das bombas atômicas. E aí o número de desencarne é monstruoso e acaba sobrando. Bom, a tecnologia vai toda para o espaço, que destrói tudo, né? E além do mais, desencarne em massa, sobram poucas criaturas, né, encarnados, e você vai ter que remar tudo de novo. Então você imagine, né, entrar no mundo de regeneração nessas condições. É muito mais doloroso, é muito mais demorado, é mais difícil. Vai entrar, entra do mesmo jeito. Mas você entra numa situação muito difícil, né? Quando é plenamente possível você entrar sem nada disso. Vai ter que ter as transformações, isso vai acontecer. E é lógico, porque no mundo de regeneração, como dizem os mentores, será como nós vivermos aqui encarnados, vivem os espíritos nas colônias. Ou seja, nós vamos viver encarnados, o nosso modo de viver aqui na matéria, né, no mundo material nosso, da maneira como eles vivem, por exemplo, em nosso lar. Né? Lá em nosso lar, a vida deles é uma vida operosa, todos estudam, trabalham, são fraternos, ajudam os que estão na retaguarda, não é? Porque todos vivem em conformidade com as leis de Deus. Estaremos ainda, né? Estamos e vamos continuar estando em processo de aprendizado eterno, porque nós vamos sempre aprender, nós vamos sempre evoluir, nós vamos sempre crescer. Então isso é um processo que é ininterrupto. Mas sempre vão ter aqueles que estão um pouco mais à frente ou aqueles que estão um pouco mais atrás. E como que isso acontece nas colônias? Como, por exemplo, o nosso lar, que é o que a gente mais conhece em face do livro, do filme e tal, né? Lá eles vivem dessa maneira, todo mundo ajuda todo mundo, é fraterno, não tem ninguém lá que esteja passando fome, ninguém lá que esteja todo doente, um escravizado, outro é dominado. Não. Todos têm lá, lógico que tem pessoas lá mais aquinhoadas moralmente que outras, porque não se pensa lá em recursos materiais, até porque você sabe que o espírito é espírito, matéria só serve para o espírito se utilizar dela para o seu progresso, mas não para acumular. Então, aqui que a gente vive assim, mas lá não, nós sabemos que não. Então aqui, nós vamos viver como vive-se lá, né? Nas colônias espirituais, como por exemplo o nosso lar. Então no momento em que a gente realmente estiver vivendo na fase de regeneração planetária, do mundo de regeneração, e nós sairmos dos expiações e provas, é assim que a gente vai viver. Para isso, tem que ter mudança, porque nós não vivemos assim atualmente, né? Então, por exemplo, uma coisa, não vai precisar mais de doenças. Por que tem doença? Porque nós estamos no mundo de expiações e provas e a doença faz parte do processo regenerativo, faz parte do processo de expiações e de provas. Mas se nós não vamos ter mais expiações, que no mundo de regeneração são só provas, não tem expiação. Ah, mas e se os que têm expiação? Os que têm expiação severa vão para outros mundos adequados, que são de expiações e provas também. Aqueles que têm condições de ficar, vão ficar, ainda que não estejam totalmente em condições. Mas aí você vai, por exemplo, a mesma coisa que ficar 1000 pessoas boas e uma só mais ou menos. Gente, essa mais ou menos vai acabar seguindo as 1000, ela não vai transformar as outras 1000, não tem como, né? Então é mais ou menos isso. Você tem uma classe de alunos, por exemplo, né, que tem 100 alunos. Todos estudam, fazem os trabalhos, né, são solidários. Tu tem um lá que é meio relaxado. Ele vai acabar entrando na dos outros e também se esforçando. E todo mundo vai ajudar, vai dar a mão para ele e vai dar tudo certo. Então é mais ou menos assim também. Então, os nossos corpos vão também sofrer modificações. É por isso que esses espíritos de outros mundos mais evoluídos estão reencarnando aqui. Porque daí os DNAs dele vão ajudar nas transformações aqui
do nosso corpo para se tornar um corpo com as características necessárias para o mundo de expiações e provas. É mais ou menos como aconteceu quando viviam aqui os neandertais, não é? Cujo corpo era muito diferente do corpo nosso agora. E de repente começou a reencarnar espíritos com corpos diferentes dos neandertais, né? Que são são os nossos corpos. E os neandertais continuavam com o corpo dele. E começou a reencarnar. E aí começou a reencarnar em massa, vai reencarnando, daqui a pouco o neandertal não reencarnou mais e ficou só os que reencarnam usando o nosso corpo, que é muito superior, né? O cérebro maior, né? A capacidade intelectual maior e tudo mais. E a mesma coisa já está em andamento agora, né? Nesse processo de transformação para mundo de regeneração. Então o nosso corpo também vai sofrer modificações. A mediunidade vai ser uma característica normal para essencialmente todos vão ter a mediunidade aberta, né? Em maior grau ou menor grau, não é? E o Brasil vai estar na vanguarda disso, vai ser um farol, não é? A lei da reencarnação vai ser também de conhecimento comum, né? Não vai ser mais nenhuma dúvida, nenhuma novidade. O que é reencarnação? Todo mundo vai saber o que é. Todo mundo vai saber que existe o mundo espiritual, que quando desencarna não morre, vai para o mundo espiritual e está lá. E todo mundo vai poder comunicar com a ente querida, até com um aparelho tecnológico. Como, por exemplo, você pega um celular ou um tablet e liga na frequência certa e fala com o seu parente que está desencarnado. Ele está lá na casinha dele, lá na colônia, está na casinha dele lá, né? Normal. Está na hora de folga, ele trabalhou lá o dia inteiro, né? Aí está de noite, ele está de folga, trabalhou lá nas câmaras de retificação e tem hora de folga também, que ninguém é de ferro. Aí ele está em casa, na casa dele, você dá né? Manda um WhatsApp para ele. Ou toca lá o número dele. Porque isso aí, gente, tem lá na colônia. Se vocês já não leram, leiam o livro Violetas na Janela, ou Vivendo no Mundo dos Espíritos, de Vera Lúcia Marinzec, ditado pelo Espírito Patrícia. Ela fala que depois que estabilizou lá, foi para a casa de parentes dela, que estavam desencarnados, ela ganhou de presente um aparelho que, vamos dizer, seria comparável a um monitor, né? Uma televisão, um monitor, cuja sintonia tinha várias, uma delas era lá na casa onde ela morava. Então ela podia ver os pais, ela sintonizava, via os pais lá, né? Os familiares dela, né? Conversando ao vivo. Ao vivo. Ela não se comunicava porque não havia permissão, é claro, né? Mas e se houvesse, né? Então, essa tecnologia, lá no mundo espiritual, nas colônias, ela já existe e vai ser reproduzida aqui. O próprio Chico disse isso. Ele falou assim que na década de 2050 isso vai acontecer. E aí não vai mais ter dúvidas sobre a vida, a perenidade da vida, que a vida continua, que a desencarnação não é morte propriamente dita, é apenas o encerramento da experiência na matéria, porque a gente tem um tempo de experiência aqui, volta para lá, depois fica um tempo lá, vem para cá para viver as experiências na matéria, e assim por diante, não é? E o Brasil, absolutamente, está na vanguarda. Totalmente. É por isso que a doutrina espírita floresceu aqui. E por ter florescido, dará os frutos, porque depois da flor, o que é que vem? Fruto. E é esse fruto, não é que vai ser espalhado para saciar, não é, a fome espiritual das criaturas. Então a gente vai ter aí um período aí agora de um pouco de mudança. A gente fala turbulência, mas na realidade são as transformações. É como, por exemplo, quando se vai fazer uma reforma, não é? Numa casa, se chama arquiteto. O arquiteto vai fazer as adaptações, né? Porque a casa foi passada para outro, chega um novo morador, e o novo morador tem outro modo de viver, tudo, então o arquiteto faz as adaptações. O problema é que a gente continua morando na casa enquanto é feita essas adaptações, essas modificações, essas transformações, que seria diferente. A gente sai da casa, transforma tudo, a gente volta, está prontinho. Mas não dá, né? Nós estamos no planeta, vamos ter que continuar aqui. E as mudanças e as transformações vão acontecer conosco aqui. Então vai ter um pouco aí de
conturbação em todos os aspectos, porque vai ter que ter uma mudança, porque se a gente vai viver como vivemos nas colônias, não é igual como nós vivemos aqui, então a gente vai ter que se adaptar. Quando tiver essa fase plena de regeneração, mais provável que nós não estejamos encarnados mais, pelo menos os que são aí da minha idade, os mais antigos. Os mais novos pode ser que ainda estejam, já, né, já vovozinho tudo, né, com mais idade, mas no caso nós que somos mais antigos, talvez não estejamos aqui mais, quem sabe também, mas o mais provável é que não, não é? Porque mais de 100 anos é meio difícil, né, para nós, quem sabe, mas tem um amigo meu, médico, que fala que nós vamos viver 120, 140, 180 anos. Eu falo, bom, que bom, né? Mas eu não sei, por enquanto, não é o que está aparecendo. Vamos aguardar. Então, essa ascensão, para finalizar, que já deu tempo aqui, graças a Deus, né? Graças ao Cristo planetário, o nosso mestre, né? O responsável pelo planeta Terra, pela condução, o nosso mundo vai passar pela sua ascensão, ela é inevitável. Tudo o que fizerem contra, né, para prejudicar, para dificultar, para tentar impedir, não vai dar certo. Não é? As coisas vão andar pelo caminho do bem agora, o mal não tem mais jeito de impor, não é? E não adianta. Então, as linhas do tempo, elas estão verdadeiramente confluindo para o mesmo, estão afuniladas, né? Então, a gente vai para o caminho da ascensão aí com menor dor, né? Uma dor pequenininha, tá? Então, assim, novamente, quem quiser anotar, anote aí, né? O nome do entrevistado militar que participou do projeto, chama-se Projeto Looking Glass, né? E o nome do militar é Bill Wood, é B-I-L-L, né? W-O-O-D, Bill Wood, e o nome do projeto é Projeto Looking Glass. É uma entrevista até um pouco longa, mas vale a pena vocês assistirem, no YouTube tem, vale muito a pena, vocês vão verificar, não é, que isso vem ao encontro, não é, do que o próprio Chico falou que aconteceria, superado aquele período de 50 anos, como de fato aconteceu. Então, nós estamos agora nesse momento de final de transição e ela não vai ser pela maior dor. Felizmente para todos nós, né? Muito bom. É isso mesmo, Cíntia. Bill Wood, Looking Glass. É exatamente isso. Eu não sei se você já viu essa entrevista, esse vídeo. Você pesquise lá no YouTube, tem lá. Você depois veja e vale muito a pena, eu recomendo. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. Nós vamos fazer a prece para a gente encerrar. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz, muita gratidão a todos. Fiquem com Deus. Um bom restante de semana e friozinho, né? A Alessandra sugeriu bolinho de chuva, eu também recomendo, né? Bolinho de chuva, né? Um chazinho e cobertor. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.